Se você não chega a ter uma compulsão, mas percebe que você tem vários episódios de exagero, às vezes alguns episódios de compulsão, já liga o sinalzinho de alerta. O que você faz? Tudo isso vem de sua desregulação emocional. Primeira coisa, você tem que identificar quais são as emoções, quais são os sentimentos, quais são as situações que estão te provocando tudo isso, essa sensação, essa vontade, essa necessidade de comer. Dê um nome mesmo para cada uma dessas emoções, para cada uma dessas situações. Só assim você vai conseguir regular. Já disse outras vezes, muitas vezes a pessoa fala assim: eu tenho fome emocional e eu como por ansiedade. Mas muitas vezes não é ansiedade nada. Muitas vezes é outra coisa. E não basta você simplesmente classificar como ansiedade. Isso é muito genérico. É muito genérico você falar que você come por ansiedade. Para você não comer exageradamente, é muito importante que você identifique mesmo as situações que estão te fazendo comer de maneira exagerada. É muito importante ter essa identificação, tá? Não simplesmente falar que você come por ansiedade. Deixar isso muito genérico. Deixar isso muito amplo. Se você deixar muito amplo, você nunca vai conseguir identificar que você tá fazendo aquilo. Então, começa mesmo a identificar os momentos em que você tá comendo de maneira exagerada. Começa a identificar se você não tá tendo esses comportamentos. Às vezes você vai numa festa, você come bastante em casa antes pra não comer na frente dos outros, porque você fica com vergonha de comer na frente dos outros. E aí você chega em casa e você come tudo de novo. Começa a identificar esses comportamentos. Começa a identificar se você tá saboreando mesmo seus alimentos, se você tá fazendo as suas refeições quando você realmente precisa, ou se muitas vezes você tá comendo sem ter fome de verdade, comendo simplesmente por comer, sem prestar muita atenção. E começa a pensar por que isso tá acontecendo. Quais são as situações de fato mesmo que estão te provocando isso. Uma briga, uma discussão com alguém, uma preocupação com uma coisa que ainda nem aconteceu. Ansiedade mesmo, o que é ansiedade? É preocupação com uma coisa que ainda nem aconteceu. Para pra pensar em todas as vezes que você ficou ansiosa, que você inclusive comeu por ansiedade. Quais foram as situações? Quais eram as preocupações que estavam ali na tua cabeça? O que você tinha medo de acontecer? Quantas vezes esse medo de determinada situação acontecer na sua vida, quantas vezes esse medo se concretizou? Quantas vezes aquela situação realmente aconteceu? E realmente foi ruim do jeito que você imaginava? Ou às vezes aconteceu e nem foi o fim do mundo assim? Então para pensar quando que isso tá acontecendo, por que isso tá acontecendo, para pensar nas vezes que isso já aconteceu, as consequências que você teve com isso, o que realmente se passou, se aquela ansiedade, se aquela preocupação excessiva, se aquilo se concretizou, se realmente aconteceu uma coisa muito ruim, do jeito que você imaginava, ou até pior, ou se na verdade você nem consegue se lembrar do que era, do que provocou aquela ansiedade, do que aconteceu depois, né? Muitas vezes a gente nem lembra o que veio depois. A gente só lembra que a gente ficou ansiosa, mas a gente nem lembra o que veio depois. E aí? Fiquei tão ansiosa por determinada coisa, e aí? Muitas vezes acontece algo muito melhor, né? Ou seja, a tua preocupação foi à toa. Então, identifica o quanto está acontecendo, o que está acontecendo, diante de quais situações. Geralmente a gente tem um padrão. É uma briga, é uma discussão com alguém da sua família, algum amigo. São questões de trabalho que estão te preocupando, que estão te assombrando, ou você simplesmente acha que você tá entediada com alguma coisa. Mas tenta identificar mesmo de maneira bem específica, tá bom? Como que você identifica de maneira bem específica? É um exercício até que eu faço com as minhas alunas. Não exatamente em relação a isso, em relação a outra coisa, mas é o exercício da fotografia. Se você pudesse tirar uma fotografia desse teu pensamento, como que ele seria? Porque você tirar uma fotografia da ansiedade, vai sair um borrão, né? Que não é muito abstrato, vai ser uma arte abstrata. Então, tenta tirar uma fotografia daquilo que tá te preocupando, daquela situação que tá te preocupando. Tem que ser uma fotografia, assim, bem clara. O que você tá vendo em específico? Quem que você tá vendo? Você e quais pessoas estão ali com você? Onde que você tá? Quando que isso tá acontecendo? Sabe? Tenta ser bem específica mesmo. Como se você pudesse tirar uma fotografia daquilo. Tirar uma fotografia daquele teu problema, daquela tua emoção. Pra você deixar de maneira bem específica. Quando você deixa aquilo de maneira bem específica, você consegue se acalmar, você consegue relaxar, você consegue se distanciar e observar como se você estivesse vendo de fora. Quantas vezes a gente não dá uns conselhos top, assim, pra uma amiga nossa, por exemplo, pra alguém da nossa família? Nossa, a gente dá um conselho maravilhoso, mas a gente não aplica nada daquilo, a gente não consegue aplicar. Por quê?
Porque vendo de fora é muito mais fácil, né? É muito mais fácil você enxergar o problema da pessoa ali de fora, quando não é com você, quando você tá distante daquilo. Mas quando você faz isso com os seus problemas, com as suas situações, com as suas questões, isso fica um pouco mais fácil, porque é como se você estivesse observando o problema, a situação de uma amiga. Então faz a mesma coisa. Tira essa fotografia, delineia bem como que é esse problema, essa situação que você tá imaginando, exatamente aquilo que tá acontecendo com você, porque só assim você consegue se distanciar daquilo, observar aquela situação e dar um conselho pra você mesma, como se você estivesse aconselhando uma amiga. Com isso, você consegue ficar mais calmo e você consegue não descontar tanto as coisas na comida. Você consegue enxergar outras alternativas para você ficar mais relaxada. Por exemplo, lista outras atividades prazerosas para você, tá? Que te tragam essa sensação de relaxamento. Como mesmo ligar para uma amiga, ir na casa de uma amiga, sair, dar uma volta, dar um passeio, vai andar de bicicleta, vai dar uma corrida, fazer outra atividade física. Não sei qual que é o seu hobby, né? Artesanato, desenho, estudar alguma coisa, ler alguma coisa, assistir televisão, assistir um filme, uma série, um programa que você gosta. Busca uma atividade mesmo que te traga o relaxamento que a comida te traz. É a questão de buscar alternativas. Só que quando você tá ali possessa de raiva ou com muita preocupação, só pensando na comida, você não vai ter sabedoria pra parar e pensar sobre aquilo. Por isso tem que ser feito assim, previamente, tá? Tem que rolar mesmo essa situação de calmaria. Ah, tá passando por uma situação complicada, uma situação que você tá ficando ansiosa, que você tá, nossa, começando a sentir ali vontade de comer, isso tá influenciando na tua alimentação. Liga o sinal de alerta, já para pra pensar exatamente no que tá acontecendo e dá um conselho pra você mesmo. A Cibele falou que a ansiedade tira a fome dela. Cibele, mas é a mesma situação, tá? Você falar que a ansiedade é muito genérico. Então, quando isso acontecer com você, quando você identificar que isso tá acontecendo com você, se distancia daquilo, para pra pensar naquela situação, no quanto aquilo realmente deve te preocupar, deixa aquilo bem específico mesmo e dá um conselho pra você mesmo, como se você fosse sua amiga. É a mesma situação, é influência no seu comportamento alimentar. Algumas pessoas deixam de comer, outras pessoas comem em excesso, mas é influência no comportamento alimentar. A lógica é a mesma. O que mais que você pode fazer? Cultivar mesmo as suas emoções positivas nesse momento. Então, sempre que você analisar, que você estiver passando por uma situação difícil, tenta mesmo alimentar emoções positivas. Pensar em como aquela situação talvez não seja tão ruim assim. Pensar no lado bom daquela situação. Parece muito abstrato falar isso, mas eu tento fazer um exercício, nem sempre funciona, tá, gente? Nossa, às vezes falando assim, vocês pensam, nossa, ela é o Buda, mas eu só tento, tá? Mas, claro, nem sempre dá certo, mas quanto mais a gente pratica, mais dá certo. Tem um exercício que eu gosto muito de fazer e que geralmente dá certo. Sempre que você estiver passando por uma situação, assim, principalmente de ansiedade, de preocupação, primeiro, pensa no que de pior pode te acontecer, que você vai ver que talvez nem seja tão ruim assim, e pensa principalmente no lado bom daquela situação. E toda situação tem um lado bom, toda mesmo, toda. Começa a fazer esse exercício. Tem situações que talvez você tenha mais dificuldade de enxergar o lado bom, mas toda situação tem um lado bom. Até uma doença, muitas vezes até uma doença. Procura aí na sua cabecinha, faz esse exercício que você vai conseguir com o tempo, encontrar meios de ver essa situação de maneira positiva. Isso ajuda bastante a você se acalmar e se distanciar daquela situação para não descontar tudo na comida. Se autovalorize também, autovalorize as suas pequenas conquistas, as suas pequenas vitórias. Não fica só colocando defeito em você mesma, se xingando, falando que você não pode, que você não consegue, que você não tem autocontrole. E procura sempre não agir imediatamente. Eu sei que é difícil, mas com esses exercícios, talvez você consiga não agir tão impulsivamente, consequentemente não vai descontar as coisas na comida, beleza?